Já já receberemos o nosso convidado, que é o Marcel Souto Maior. Tenho certeza que vocês conhecem, é um personagem bastante conhecido devido aos seus livros, sobretudo sobre Allan Kardec, sobre Chico Xavier e os filmes que foram feitos a partir desses best-sellers. Já já ele vai estar conosco. Enquanto ele está entrando, enquanto o nosso convidado chega, vou ler o currículo dele para vocês. Marcel Souto Maior é jornalista, escritor e roteirista da Rede Globo e autor de 10 livros, entre eles best-sellers adaptados para o cinema. Nessa quarentena, decidiu compartilhar com o público nas redes sociais frases, histórias, poemas e reflexões que o ajudam em esse longo confinamento. Todos nós tivemos que nos reinventar nesse confinamento, né? Entre os seus temas de estimação está a busca da felicidade possível, um desafio de todo dia, como define. Aí está o nosso convidado. Olá, Marcel, seja bem-vindo. Olá, professora. Prazer enorme falar com você, viu? Eu sou um dos quase 500 mil assinantes do canal do Nova Crop. E eu fico festejando assim cada novo assinante do canal, sabe? Porque é tão importante a quantidade de conhecimento que traz, a quantidade de ferramenta para o autoconhecimento que o canal traz. Então, é uma grande notícia esse sucesso do canal num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo. Tá? Muito obrigado por me receber aqui. Eu agradeço em meu nome e em nome da Nova Acrópole. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Também tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, a difusão da bondade de um personagem como Chico Xavier, a generosidade, a entrega, o espírito de missão, é sempre uma obra que eu acho altamente beneficente para a humanidade. Eu já fiz a sua apresentação, li o seu currículo, e nós vamos seguir um esqueminha de perguntas, mas, como sempre falo para os meus convidados, fique à vontade. O esquema não é rígido. Se quiser se alongar um pouco mais ou devolver a pergunta, esteja à vontade. Tá certo? Tá ótimo. Tá certo. Nós vamos começar falando um pouco a respeito de algo que você começou a fazer agora durante a quarentena. Segundo eu soube, você decidiu entrar nas redes sociais. Começou a colocar os seus pensamentos nas redes sociais. Você podia explicar para a gente por quê? O que te motivou a entrar agora nas redes sociais? Pois é, professora, nem eu me reconheci, para falar a verdade, porque eu sempre fui... Eu vivi na toca, né? Meio escondido, assim, eu saía de vez em quando da toca, mas aí quando o mundo parou, né, no início da pandemia, o mundo estava girando, naquele ritmo dele. De repente, pum, todo mundo fica em casa, e eu fiquei em casa uma semana com a família, 3 filhos, absolutamente em pânico, a verdade foi essa. E para onde eu corri? Eu corri para a palavra, eu corri para os meus cadernos, né, que são cadernos pretos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. São cadernos assim. Eu tenho uma pilha deles aqui em cima da mesa. E aí eu fiz, né, uma coisa que você mesmo recomenda em algumas palestras, eu já vi, né, que é você, se possível, de vez em quando fazer um diário. E eu comecei um diário da quarentena. E eu comecei a escrever assim poemas, reflexões, histórias que começaram a me voltar, inclusive do Chico Xavier, e uma série que eu chamo, hoje tem um nome, que é uma série Calma. Motivos para você ter calma, razões para ter calma. E eu fui sobrevivendo ali, lutando contra o meu pânico. E, de vez em quando, eu jantava com a família e falava, hoje eu escrevi uma frase calma, que é essa aqui. Então, por exemplo, calma porque tem dado saudade do que nunca fez falta. E saudade, assim, ensina a valorizar. Calma porque tem dado saudade do que antes chegava a irritar. E saudade, assim, ensina a tolerar. E aí eu lia para a família falava, ai, que bom, que ótimo e tal. E aí veio o segundo momento, vencendo o pânico, que é uma reação que eu achei um pouco egoísta, por um lado. Eu olhei e falei assim, tá, eu vou guardar tudo isso dentro de cadernos pretos, não vou compartilhar com ninguém. Se isso está me dando calma alguma, por que eu não compartilho? Então, o segundo impulso foi o de compartilhar mesmo, sabe? Assim, calma, calma, né? E compartilhar histórias, como você disse, né, do Chico, que são histórias que realmente elas
de vez em quando voltam à minha cabeça, me trazem paz. Então, qual o direito que eu teria de deixar essas histórias trancadas em cadernos que podiam ficar ilegíveis? Porque tem uma outra coisa, professor, que é uma coisa que é curiosa. A minha letra é péssima. E aí chegou uma hora de pânico total que eu falava assim, gente, eu vou morrer, os meus cadernos vão ficar em cima da mesa, indecifráveis, as frases sem sentido, poemas que não estão terminados, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí eu pedi socorro à minha amiga, que é a Magali Bishop, que sempre me ajudou na divulgação dos livros, dos filmes sobre Kardec, sobre Chico. Eu falei, Magali, você me ajuda a entrar nas redes sociais? E, professor, eu era tão leigo, eu sou tão leigo nisso, tão leigo, que outro dia, anteontem, uma amiga, eu comentei um comentário dela e ela mandou palminhas e falou, aí aprendeu a responder, né? Então, até isso, né? De tão leigo que é a rede social. Então, eu estou, na verdade, é um exercício de compartilhar informação, por isso que eu estou aqui. Nós somos professores voluntários em Nova Acrópole, Marcel, e quando a gente é formado como professor, uma das coisas que a gente aprende é sair pela vida como se fosse um pássaro que deixou os filhotes no ninho e sai procurando comida para os filhotes. Você sai tão focado que qualquer coisa que mexa é minhoca. Você arremete ali para poder trazer alimento para os seus filhotes. Eu acho essa estratégia que você teve perfeita, porque é assim, é saindo pela vida, não apenas para encontrar frases que te acalmam, mas para levar alimento também para outras pessoas. Eu tenho achado sensacional, porque eu sempre acreditei nisso, e agora mais do que nunca. E quanto mais a gente pensa no outro, mais a gente se sente melhor. Mais a gente supera as nossas inseguranças, mais a gente supera o nosso sofrimento. Aí está o nosso convidado. Voltei. Eu consegui te ouvir. Mas sabe uma coisa, professora, que eu achei lindo uma coisa que você falou uma vez, né? Porque um dos meus movimentos de sobrevivência todos os dias é assistir seus vídeos. E eu juro que eu não estou falando isso. Eu entro muito na Nova Acrópole e ali são momentos de paz mesmo e me fazem muito bem. E teve um dia que você falou uma coisa que é linda, que as autoridades brasileiras deviam declarar o primeiro dia de quarentena como o Dia Nacional da Vida Interior. Eu achei isso incrível, porque é exatamente isso, a oportunidade que a gente está tendo agora, alguns de nós, nem todos, de a gente olhar para dentro, né? E tem uma coisa também que você falou uma vez, que é que às vezes que o Jung, eu acho que falava, né? Que é mais fácil você construir com as próprias mãos uma nave e a Lua do que você conseguir ir para dentro de você, né? E eu acho que esse movimento, né, que é um movimento que vocês fazem na Acrópole, né, que é um movimento de transformação assim fundamental. E tem uma pergunta que você faz que só agora eu estou conseguindo responder, juro, que é aquela pergunta que eu brinco, que é a pergunta de $1 milhão, que é: quem é você? Isso é muito difícil. Assim, eu não acho fácil. Eu queria até te perguntar, professora, para você foi essa resposta, ela foi se construindo com a maturidade, ela vai mudando ao longo da vida. Como é que é essa construção dessa resposta? Olha, Marcel, uma vez uma frase egípcia me deu uma boa mãozinha. É claro que isso vai se construindo ao longo da vida, mas eu fui aprender por onde começar através de uma frase de um dos templos egípcios que diz o seguinte: o seu nome interno está no horizonte. Eu não entendi nada, claro, né? Eu olhei para o horizonte, não vi nada escrito, não entendi nada. Depois eu fui ver em Platão, ele falava que a tua identidade está baseada no seu sentido de vida. Para mim, a minha identidade, Lúcia, é o que eu quero ser quando tudo isso terminar. No meu caso, justiça e fraternidade. Essa é a Lúcia. Quando eu sou coerente com isso, eu sou a Lúcia. Quando eu estou fora, quando o prolongamento da minha ação leva em outra direção, eu estou fora de mim. Isso me ajuda muito. Agora, é claro, é um processo em construção. Às vezes estou parada, às vezes dou um passo na direção contrária, às vezes avanço em direção a esse sentido de vida, esse nome interno. Eu acho esse nome tão simbólico, tão interessante, o teu nome interno.
está no horizonte, que é essa chave mestra da tua identidade, do teu sentido de vida. Isso Muito me bonito. ajuda muito. Mas muito bonito. E sabe, professor, eu estava vendo, hoje eu até postei lá no Face, tem um autor britânico, eu nunca li muito ele, não, para falar a verdade, é o Neil Gaiman. E ele escreve histórias que fizeram muito sucesso no público jovem, tudo. E ele estava me falando, ele fala numa palestra dele que em busca do qual era o objetivo dele, qual era a missão dele, né? O que ele queria atingir? Ele queria viver da escrita. Então, como é que ele fez para conseguir chegar lá? Ele viu o objetivo como uma montanha. Então ele falava, tudo que me tirasse do caminho da montanha, atalhos, desvios, eu evitava, sempre quando eu podia, porque a montanha era viver da literatura. E aí ele fez muito sucesso e não conseguiu seguir um conselho do Stephen King, que era um ídolo dele, que era aproveite o sucesso. Então ele chegou na montanha e ele não conseguiu aproveitar, porque ele vivia angustiado, preocupado com os próximos lançamentos. E aí ele cunhou uma frase nesse discurso para os alunos, ele deu, eram alunos de arte, que estavam se formando. Ele falou assim, faça boa arte, que é uma frase que até uma amiga minha tatuou no braço, faça boa arte. E aí eu terminei o post falando que talvez a melhor sugestão seja a seguinte, faça boa a vida, que eu acho que esse é o grande desafio, né, professora? Não basta a gente fazer boa arte, sabe? Então, são essas reflexões, até com a ajuda das suas palestras e tudo, são essas reflexões que eu fico trazendo para o caderno preto e fico compartilhando com vocês, né? Foi esse impulso, a quarentena, isso é que é muito esquisito. O isolamento me fez sair da toca. Agora. Não, não é esquisito, não, é muito lógico. É isso mesmo. Marcelo, se você aceitar um presente, eu vou mandar para você um livro que é nessa mesma linha que você está falando, de um escritor americano chamado Steven Pressfield, que ele tem um livro chamado A Guerra da Arte. Lembra muito do que você está falando, só que a base do Pressfield é muito filosófica. Ele fala de Bhagavad Gita, ele cita Platão algumas vezes. Esse livro é lindíssimo. Eu tenho Não, certeza que você vai adorar. eu Tá? vou Você lembrar. aceita o presente desse livro? Nossa, aceito muito. Olha, um dia eu queria estudar bastante, ser um bom aluno, para um dia ser voluntário da Nova Acrópole, sabia? Outro dia eu estava vendo uma convocação sua assim, vamos para a África, sabe? Se você tem, precisamos de voluntários. Aí eu fiquei pensando, gente, se eu fosse mais jovem, eu ia mergulhar na filosofia, ia para a África ontem, sabe? Então, eu acho muito bonito o trabalho de vocês, sabe? Bonito demais. E eu te digo, assim, é uma alegria num Brasil que vive, às vezes, em extrema tensão, porque a gente tem uma pandemia sanitária, mas tem uma pandemia política, enfim, a gente tem uma crise grande, polarização enorme, né? E você vê assim o pensamento organizado, a busca do conhecimento, a gente bebendo lá na fonte de Sócrates, de Platão. É tão bonito, quer dizer, abre tanto o leque, né? Você sair da conjuntura e você ir para a origem do pensamento mais livre, da busca do conhecimento. Então, ou seja, eu sou fã. Então, e aí, eu estava falando, professora, uma coisa também, eu vi uma palestra sua sobre o amor, né? E sobre o quanto o amor é incondicional, quer dizer, o amor verdadeiro, ele não tem um toma lá da cá. E aí eu fiquei lembrando de uma coisa, hoje até eu escrevi esse texto, que ainda não está nas redes, mas é uma coisa sobre Chico Xavier, que o Chico, ele tem uma entrevista bonita que está no YouTube dele, né, em que ele fala sobre se ele tivesse alguma autoridade no mundo, ele mandaria pintar nas fachadas das casas: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele fala desse amor incondicional, que se basta. Ele fala desse amor que se basta. E eu fiquei pensando assim,
hoje você tem pessoas que falam em armar, armar, né? E eu escrevi a frase assim: a legítima defesa não é armar, a legítima defesa é amar, né? Não tem R no meio dessa palavra, né? Então, de vez em quando, nesse confinamento, as histórias de Chico voltam, sabe? Também. Aí, de vez em quando, eu escuto ele ali falando e trazendo. Tem uma frase dele que eu acho linda, que eu sei que também tem a ver com várias palestras suas e com a filosofia, que ele falou para mim uma vez: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Eu acho isso de um poder, e eu demorei tantos anos a entender isso, anos, não entendia direito. E aí, assim, quantos anos quantos anos vários de nós perdemos correndo atrás de necessidades que não são necessárias, de falsas necessidades, de prioridades que não são nem necessidades, né? De urgências que não fazem sentido, né? Então, essa frase, só com a maturidade eu consegui entender. E tem uma outra que me voltou também assistindo algumas palestras suas, que era uma cena que eu vi linda. Essa eu vi acontecer no Grupo Espírita da Prece, no centro dele. Era um senhor fazendeiro do Mato Grosso, me lembro dele. E aí ele falando assim, o Chico me permitiu ficar do lado dele quando a pessoa autorizava eu ficar acompanhando algumas conversas. E aí ele falou assim: Chico, eu tenho tudo que você imaginar. Dinheiro de sobra. Se eu quiser viajar agora e ir para a Europa, ficar um ano lá, eu fico. Eu tenho terra que não acaba mais. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho filhos incríveis, mas eu sou muito deprimido. Eu não sei o que está acontecendo. O que você acha? É um karma? Ele queria uma resposta mágica. Ele queria alguma revelação sobre vidas passadas. E aí o Chico falou uma frase que é a seguinte frase: o que falta ao Senhor é a alegria do outro. E aí depois eu vi que durante toda a fala desse fazendeiro dele, o único verbo que ele usou foi ter, 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 ter. Ele tinha tudo, né? E era infeliz. E aí, numa das suas palestras, você fala, né, do tanto que a pessoa fala que a felicidade é ter coisas. Então, a felicidade não é ela mesma, a felicidade está na coisa, não casa, né? Então, eu vejo assim, na simplicidade do Chico e na vivência dele, um conteúdo filosófico, sabe? Que casa com a filosofia. Então, essas histórias eu também tenho compartilhado também, né? Tiro do caderno e boto nas redes. São muito bonitas, muito bonitas. É um fato. Isso eu costumo dizer, que se uma pessoa precisa de coisas para ser feliz, a felicidade é das coisas e não dele. O homem, em geral, é feliz pelo que dá e não pelo que recebe. Se for olhar na história dos homens que se destacaram, que entraram na história, não se destacaram porque tinham muita coisa, mas porque deram muita coisa. Exato. Você deve saber que eu tenho mania de etimologia, né? Sim. Felicidade vem de um prefixo do suposto proto-indo-europeu, que é uma língua suposta, né, não é real. O proto-indo-europeu, felicidade vem de dei, que tem a ver com amamentar. Isso. Né? Dei mais tatis, ou seja, a felicidade originalmente era dar. É Dar isso. alimento, dar vida. Não era receber, nem possuir. Não é interessante isso? Não, Vira de ponta cabeça a nossa concepção. para você ver, professora, como eu estudo as suas palestras. Eu vi essa palestra da felicidade, que é linda, e aí começa falando também que essa é a origem mais... Você foi na raiz da raiz, né? Porque tem uma raiz anterior ainda, que é Félix, né? Que também tem a ver, né? O Félix, que tem a ver... Vem de fecundo, vem do latim. Fecundo, exatamente, né? Fecundo e fértil. Fecundo, fértil. E aí a gente vai para esse amamentar, né? E é um fato, assim, chega a ser um lugar comum. Sempre que eu faço programas de televisão que tenham a ver, por exemplo, com solidariedade,
é um lugar comum quase, que a gente escuta, parece um mantra, que é: quando você ajuda, você é mais ajudado do quem é do que quem é ajudado mesmo. Quer dizer, você se alimenta quando você ajuda muito mais até do que quem é ajudado. Então, essa felicidade de se doar incondicionalmente, né, ela é esses testemunhos, esses relatos se repetem. E não é lugar comum, né? A pessoa se preenche, ela sai do próprio umbigo, né? Ela sai do próprio umbigo e ela entra em contato com o outro, né? Então é uma coisa que, por exemplo, um dos momentos que eu achei mais bonitos assim da minha, um dos mais emocionantes para mim, quando eu lancei o livro do Chico. Eu não sou espírita, eu sempre me declaro não espírita, né? Eu sou um jornalista e tal. Foi uma vez, eu fui fazer uma palestra em Brasília há muitos anos. E aí vieram duas jovenzinhas muito simples. Eu fiz uma palestra num container, um sol no verão de Brasília, aquilo quente, tinham pouquíssimas pessoas. E eu falei, gente, o que eu vim fazer aqui? E aí veio aquelas duas jovens, e aí uma delas, muito simples, falou assim: Marcel, eu peguei 2 ônibus de Taguatinga até aqui, cidade satélite de Brasília, né, que conhece bem, para dizer o seguinte: eu ia me matar. Li o seu livro e desisti. E eu fiquei sem resposta. Eu ouvi e eu fiquei olhando, e depois eu fiquei pensando, e eu falei assim: o que salvou a vida dessa moça não foi o meu livro, foi a trajetória do Chico, que ela viu reconstituída ali. Porque era uma história de muita doação, muita coragem, muitos ataques que ele sofria, e era desse amor incondicional que não espera nada em troca e às vezes recebe de volta ataques. E ele foi até o fim, 92 anos lutando. Então, eu acho que quando ela entrou em contato com essa trajetória, ela ressignificou as dores dela, ela colocou as dores dela em outro lugar, né? Então, tem também, né, uma palestra em que você fala também né, do sentido de missão, né, da coragem mesmo de viver, né? Você fala disso, né? Coragem, né? Coragem. E eu acho que quando você tem um mínimo sentido de missão, isso já te preenche muito, né, professora? Senão, se a gente, e eu falo isso em algumas palestras, eu falo assim, não precisa ser missões heróicas. Eu vou transformar o mundo, mas se a sua missão for viver bem, viver da melhor maneira possível para mim e para o outro, cada dia, é criar meus filhos da melhor maneira possível, enfim, não precisam ser missões grandiosas, porque às vezes a pessoa olha e fala, missão não, tipo, nem consigo ter missão. Né? Eu vejo. Aí a pessoa se acomoda, né? Então eu vou ver televisão. Né? Então, são reflexões assim que eu estou fazendo, né? Muito ajudado também pela Nova Acrópole. Muito obrigada. É interessante, porque uma das coisas que falo também no meu trabalho é sobre o herói cotidiano. Exatamente esse de traçar cada dia como ser humano, agregando um pouco de valor à vida do outro, à sua própria vida. Eu não conheço tantos homens assim na história, não sei nem se houve algum, que não fizeram nada a vida inteira e um belo dia despertaram e disseram, vou ser herói. E foram lá e mudaram o mundo. Porque eu Uhum. conheço homens que fizeram pequenas coisas todos os dias ao longo de toda a sua vida. E esses realmente fizeram a diferença. Uma vez eu conversava com um aluno, Marcel, que me dizia que estava tão deprimido que tinha vontade de se desfazer da sua vida. Eu falei, bom, imagina que você tem um prato de comida saboroso, sadio, que já não serve mais para você. Você não está com apetite. Não joga no lixo, dá para alguém. A fome no mundo é enorme. E a Perfeito, nossa vida é assim, um prato de energia sadio, cheio. Se não te serve, dá para os outros. E você vai ver perfeito, que quando você doar, você vai encontrar um sentido de vida grandioso. Aquela perfeito. frase do Chico que você citava lá na consulta ao homem que tinha tudo e era depressivo, é muito correta.
Quando nós começamos a pensar no outro, a ver o outro, a considerar as dores do outro, a desenvolver um pouco de empatia, automaticamente as nossas dores se minimizam. Ou seja, o homem não foi feito para viver em torno de uma sobrevivência confortável. Isso vai Uhum. sufocando as suas aptidões, o seu potencial, e isso é uma fonte de infelicidade que ele está procurando o porquê. Começa a pensar um pouco na dor do outro. Exato. Eu um dia desses fiz uma live, que eu não sei se você chegou a assistir, é coisa de uns 2 meses, com a Hum. doutora Ana Beatriz, ela é uma psiquiatra de sucesso, é uma figura maravilhosa. E Assisti. eu falava para ela que eu achava que a prática do bem era um fator de cura muito grande para qualquer mal de cunho psicológico, psiquiátrico. Ela me dizia: "É fato, é É, assim". Eu achei Eu, isso tão bonito, tão forte, né. eu assisti a palestra e eu vi que vocês começaram até falando do quanto as pessoas estão impactadas, né, e estão sendo levadas para processos depressivos, né? Começa muito, e isso é uma preocupação que eu tenho enorme. Por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, eu tenho uma amiga psicóloga que é voluntária, que atende as pessoas online e tudo. Olha, ela perdeu em 2 meses, ela teve 3 histórias de perda de vidas, sabe? De pessoas que desistiram de viver. Não de pacientes diretos delas, mas de pessoas que se relacionavam com esses pacientes diretos. Quando eu falo para os jovens, assim, você hoje tem antes da pandemia já existia uma epidemia de depressão no Brasil, grande, eu sei exatamente o tanto que você sabe disso. É, e eu falo para os jovens nas palestras, né? Eu falo, gente, primeiro, peçam socorro, falem com as suas famílias, por exemplo. Eu acho que a gente hoje tem um verbo que é muito perigoso, que a gente fala assim, estamos conectados. Não, eu estou conectado. Eu estou conectado. Até que ponto a gente está conectado? A gente está conectado com o quê? Né? Às vezes, nas casas, né, eu me lembro que, né, na minha infância, a televisão era uma fogueira em que a gente se sentava em volta dessa fogueira. Minha mãe não deixava ter televisão no quarto, porque a família tinha que ficar na fogueira da sala. E aí a gente assistia o Jornal Nacional, via novela, conversava. Hoje, se você deixar, fica cada um na sua tela, com seu celular ou com sua tela de computador, e muitos jovens sem a conexão direta do diálogo com as suas famílias. Né? Eu tenho uma amiga que fala uma coisa que parece engraçado, mas é bem perigoso, que ela fala assim, morro de inveja da minha vida no Instagram. Ela fala. Muito perigoso, porque são falsas felicidades que são construídas, que são disseminadas. Aí a pessoa que está em casa jovem, sem conexão de real com os outros em torno, compara a vida dela com aquela ficção né, que está vendida numa rede social e piora o processo, né, psíquico. Então, tem uma frase que eu adoro, essa frase me ajudou muito. Eu comecei hoje falando disso, né, que quando a coisa apertou e eu entrei em pânico, eu corri para a palavra, corri para o caderno, corri para as frases. Tem uma frase que eu adoro. Depois eu não vou resistir, eu vou perguntar também qual é uma frase sua de estimação. Sei que você tem várias. Mas tem uma que eu adoro, que é assim: preocupação é imaginação no lugar errado. Preocupação e imaginação no lugar errado. Eu acho essa frase. O que eu faço muito, um exercício que eu faço, principalmente quando eu entro em pânico, em momentos como esses, assim, eu dou 2 passos atrás e tento observar os meus pensamentos. Aí eu fico olhando e falo, opa, calma. Se é para você se preocupar, quer dizer, a preocupação e a imaginação no lugar errado, você pode imaginar o pior ou você pode imaginar o melhor, porque tudo faz parte do plano da fantasia. Né? Então, eu fico nesse controle do pensamento, assim, na observação do pensamento. Como é que, por exemplo, eu sei que você tem frases e mais frases, uma memória que eu acho prodigiosa também. Qual é uma frase? Tem uma frase muito especial para você que te guie, te conforte? Não? É difícil imaginar uma só, para te falar a verdade. Porque conforme a circunstância me vem uma, me vem outra.
Eu gosto muito de uma frase de Helena Blavatsky, que ela diz: honrai as verdades com a prática. Eu Ah, acho isso muito forte e muito bonito. que lindo. Vou anotar no meu caderno. Honrai. Isso é Sócrates também tem uma frase linda, segundo Xenofonte, ele dizia: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Também acho isso muito interessante, que dá um critério seletivo. E Rumi, que é um poeta que eu gosto muito, um poeta sufi, ele dizia: numa vida tão curta quanto meia respiração, não plante nada além de amor. lindo, lindo. Eu acho isso muito bonito. Ou seja, tem algumas balizas, acho que frases desse tipo são balizas, né? Que sempre que a gente necessita delas, elas afloram na memória. São, Realmente são dignas de vários cadernos pretos. não é? Eu acho mesmo, as frases elas me ajudam em vários momentos. Eu estava tentando lembrar de uma, quer dizer, que eu acho que eu tenho aqui anotada, que eu acho bem bonita, que é atribuída ao Leonardo da Vinci. Eu sempre fico com medo de dar crédito errado, né? Então tem uma que é assim: a vida bem preenchida torna-se longa, o que eu acho muito bonito em relação ao nosso tempo, né? E você fala assim, né? O tempo, você fala muito do tempo como um recurso escasso, né? O recurso escasso. E um exercício que eu tenho tentado fazer nesses dias de prisão, né? De prisão que antes eu saía, né? E vamos embora quando o negócio estava sufocado, eu ia para a praia, eu ia para qualquer lugar. Hoje eu fico aqui às vezes meio na prisão, e uma coisa que eu tento é entrar em fluxos, assim, ao longo do dia. São os fluxos de... Né? Então, por exemplo, as palestras que eu assisto na Nova Acrópole fazem parte desses meus fluxos, as anotações, o trabalho de roteiro também, né? E eu acho que essa ideia de a vida preenchida torna-se longa também me ajuda, sabe? Que às vezes eu chego no fim do dia e eu falo assim: como é que foi? Tem uma monja, eu não sei se você conhece, já viu, esqueci o nome dela, mas no YouTube, se der um Google, Are you having a good day? Você está tendo um bom dia? A gente chega nessa monja. Essa monja é uma americana jovenzinha, ela fez um TED, e ela diz que você tem que fazer todos os dias 3 perguntas para si mesmo. As 3 perguntas. Eu não consigo fazer isso todo dia. De vez em quando eu faço, que é: 1, você está tendo um bom dia? Aí você, opa, meio-dia. Não, estou tendo um dia ruim, então, ou estou tendo um dia bom. Aí ela fala, a segunda pergunta: por que você está tendo um bom dia? Ou um mau dia? Você pensa. Aí, no terceira pergunta: você quer ter um bom dia amanhã também? Né? Então, é um pouco um acompanhamento que eu acho que é bem isso da vida bem preenchida. Senão, a gente fica com um pensamento à deriva, né? Como ela fala, que como balões ao vento, né? Balões ao vento, que ela fala. Então, sopra para um lado, sopra para o outro, a sua revelia. Então, não sei se você concorda com isso. Você acha que isso faz sentido, professor? Com certeza. Eu me recordo que quando eu entrei em Nova Acrópole, Marcelo, eu tinha 24 anos. Nossa. E um dia o meu professor, que é meu professor até hoje, o professor dos Carlos Marques, ele me falou: olha, antes de dormir, você fecha os olhos e pensa que momento do seu dia você estava realmente feliz. Nossa. Foi uma pergunta tão surpreendente que eu fiz para mim mesmo. Eu era jovem, tinha participado de um happy hour naquele dia, e eu sempre comento que happy hour, para quem não bebe, é uma tristeza. Porque em 10 minutos você é o único lúcido da mesa, e fica chatérrimo. Eu sei que eu olhei para tudo aquilo e percebi que eu batia ponto em certas coisas que os jovens têm que participar, porque são jovens. Acho que aquilo não tinha sido nada prazeroso. Prazeroso para mim tinha sido o momento que eu estava remexendo a terra para plantar uma muda de uma roseira. Aquele momento veio claro para mim, o momento de realização, de felicidade foi esse. Mas o mais importante que isso foi eu chegar diante do espelho e dizer: quem é você que não sabe nem o que te faz feliz? Como é que pode viver desse jeito? Tem nenhum conhecimento de quem é você?
não sabe o que te entristece, não sabe o que te faz feliz. Ou seja, você não se achou dentro de si próprio até agora, 24 anos, não sabe nada a respeito de si mesmo. Esse tipo de questionamento, de diálogo interno diário, é um processo de rastreamento do nosso verdadeiro eu. É fundamental, porque nós viemos aqui para dar passagem para que esse verdadeiro eu venha ao mundo e dê o seu recado. A gente não pode passar a vida inteira obstruindo a nossa identidade. Por Perfeito. isso, eu acho que eu fiquei muito preocupada quando começou esse período de isolamento, quarentena, porque eu pensei, quando as pessoas forem obrigadas a ficar com elas mesmas, vão desesperar, porque a maior parte do tempo passam fugindo de si próprios. Perfeito. É isso, professora. As pessoas, elas vivem num atropelo, né? É um atropelo da vida, né? É quase como se fosse, não quero nem pensar, não quero nem pensar. Então, por isso mesmo, assim, eu fico muito impressionado quando você tem 500 mil pessoas, né, vendo vídeos, né, sobre filosofia, por exemplo, né, buscando ferramentas para o conhecimento, autoconhecimento. Eu acho isso incrível, porque eu acho que isso exige também coragem, sabe? Você se olhar no espelho e você tentar se entender, né, se descobrir. Eu, com 24 anos, você foi muito precoce. Eu, com 24 anos, eu estava, eu acho que, batendo a cabeça na parede. Assim, eu acho que só no ano passado que eu consegui assim, achar uma resposta mais ou menos sobre quem eu era, sabe? Porque tem uma coisa em mim que vou contar uma história engraçada. Eu fui eu criei com o Caco Barcelos, né, o repórter, o programa Profissão Repórter, né, que eu adoro o programa, é o Caco conduzindo a equipe de jovens repórteres, então você tem a emoção do aprendizado dessa equipe jovem, com a experiência do veterano conduzindo as reportagens, enfim, um formato que a gente desenvolveu juntos e que me deu muita alegria. E aí eu estava selecionando novos repórteres para a nova temporada e me chegou um jovem, sentou ali comigo e ele falou assim, com uma cara muito estranha, falou assim, desculpa te perguntar, mas você não tem nada a ver com aquele Marcel Souto Maior que faz aqueles livros espíritas, né? Aí eu, aí eu olhei para ele e pensei assim, mas nem Google ele deu, né? Nem deu uma bugada antes de vir na entrevista, né? Aí eu falei que não tinha. Eu falei, não, não tenho, não. E aí, depois eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, gente, são personas, né? Às vezes tão diferentes, né? Que são são personas diferentes. São muitos chapéus. E aí essa conversa com ele me fez pensar. E eu me lembro que eu fiquei assim, gente, mas o que o diretor do Profissão Repórter tem a ver com o biógrafo do Chico Xavier, por exemplo? E aí é óbvio, a resposta é óbvia. É assim, na verdade, em essência, eu sou um contador de histórias. Contador de histórias. Eu gosto de história boa, bem contada. Mas eu sou um apaixonado pela palavra, pela frase. Então isso me une. E aí eu fui para um outro nível que é assim, então tá, então eu sou um contador de histórias. Mas eu quero também construir uma história positiva para mim e para quem me acompanha. E quero, se possível, deixar algum legado nessa minha passagem por aqui. Mas isso foi uma construção, professora, de anos. Não cheguei a todas as frases de uma vez. Ah, sou um contador de histórias. Aí Aí vem, quero contar história, quero construir história, quero deixar legado. Não precisa ser um legado extraordinário, um legado, né? A gente sair daqui desse planeta, dessa nossa passagem, deixando atrás de nós alguns benefícios, né? Assim, umas boas pegadas positivas, né? Eu não sei. Agregar valor ao mundo, eu costumo dizer. Sair daqui um pouco melhor do que você entrou e permitir que, através do teu exemplo, alguns também caminhem. Mas olha, só corrigindo, eu não era nenhuma grande, não tinha nada aos 24 anos, tampouco tenho hoje. Foi só no início de um processo que a gente vai construindo aos poucos, né?
Acho que o que eu mais tenho realmente é perseverança e constância. Se você fala, por exemplo, do canal da Nova Acrópole no YouTube, onde estão os vídeos, ele é um canal que tem 12 anos. Você Sim. sabe que os 6 primeiros anos, quem assistia essas palestras era eu, minha mãe e o vizinho da minha mãe, e olha lá. Olha lá. Fiquei 6 anos insistindo aí para que as pessoas começassem a se animar a assistir palestras de filosofia. É Então, eu uma... acho que talvez a minha maior virtude seja um defeito, que é a teimosia. E Teimosia. convertido em virtude virou determinação. Sou muito insistente. Mas todos nós estamos em construção. E É isso. muita coisa eu ainda descobri hoje, descobri semana passada. O processo é esse mesmo. É O fato esse. de ser um buscador já é muito bom, já é muito especial. Seja qual for a idade que vem que você esteja. Ser um buscador no local onde as pessoas acham que tudo tem que vir a elas e que viver é simplesmente mimar a sua personalidade, já é um despertar muito especial, Marcelo. É E que a verdade. gente gostaria, eu gostaria de passar para as pessoas essa sacolejada, né? É. Começarem a buscar. Mas você passa essa sacolejada, né? Tem várias palestras, não só nas suas lives, nas palestras anteriores, né? Você dá você sacode as pessoas, né? Eu acho que é vamos acordar, né? Vamos nos conhecer, né? Tem aquilo que é assim, qual é a missão da humanidade, né? Ser humano, né? Que você falou, acho que uma vez mais ou menos assim, né? Qual é né? O que era a humanidade? Qual é a missão da humanidade? É ser humano. O que é ser humano? E aí a gente volta dos valores fundamentais da vida, né? Que são esses, né? Que é a gente olhar para o outro, amar, deixar algum legado, né? Eu acho que, enfim, você me faz sempre pensar muito, sabe? Então, eu acho um prazer. Eu estava tentando ver uma frase que é uma frase que eu gosto. Deixa eu ver, uma outra frase do Calma, eu não estou achando, que é. Você tem um livro também chamado Frases para Guardar, não é isso? É, exatamente. Eu tenho que eu guardo ali várias dessas frases, né, que me movem, que é a preocupação, né, é a imaginação no lugar errado. Tem a frase que é do Nietzsche, que é aquele torna-te quem tu és, que eu acho isso, ah, tipo, dá vontade Você de sabe falar de onde ele se inspirou para tirar essa frase? de De um quem. poeta grego chamado Píndaro, que diz: "Sê Ah, quem és sabendo". olha que A linda. inspiração de Nietzsche para essa frase foi esse verso de Píndaro. Que linda. Eu acho essa frase ela muito forte. Tem uma que tem a ver com essa preocupação, né? A imaginação no lugar errado, que você também falou, que era do epíteto, né? Quer dizer, proteja a sua mente, né? E ela te protegerá, né? Que eu acho Isso. isso é um exercício que eu faço, viu, professora? Porque eu sempre fui, na verdade, muito assustado, muito preocupado, muito preocupado. Eu tenho 3 filhos. Eu fiz um livro, que é o meu segundo livro, que chama Por Trás do Véu de Ísis, que é um livro que eu considero o melhor, mas em que eu acompanhei famílias enlutadas, mães que perderam filhos, a dor maior, né, como elas falam, né? É, elas falam, você perde um marido, fica viúvo, você perde um filho, você fica o quê? Nem nome essa dor tem. E eu entrei nesse território de dor, né, que é a dor maior, e eu fiquei muito triste nessa época, e eu fiquei muito assustado também. Então, vários alarmes soaram dentro de mim. Então, quer dizer, a palavra, as frases, elas me ajudam são as balizas, como você falou. Exatamente isso. São boias, né? Eu me agarro ali e falo, cuidado com esses pensamentos. E tem uma frase do Chico, que eu adoro, que eu acho que você vai concordar totalmente com ela, que era assim, ele falava assim, o trabalho engrossa o fio da vida. Ele falava, trabalho engrossa o fio da vida. Então, né, de frase em frase, a gente vai
a gente vai encarando a vida, né, professor? Vai englobando isso como, integrando como uma resposta tua à vida, né? Não é Exato, algo superficial simplesmente para a gente postar, é algo que, em primeiro lugar, a gente postou na nossa maneira de ver o mundo. Existe exatamente. uma frase, já que estamos falando de frase, que eu gosto bastante dela, que diz que o homem não vive daquilo que ele come, mas daquilo que ele assimila. Ou seja, muito daquilo que a gente come é jogado fora, aquilo que a gente assimila é que nos sustenta. Assim é também com o conhecimento. As frases todas são assimiladas e viram resposta da gente para a vida. Eu acho isso fundamental para mim, esse verdadeiro processo do conhecimento. Você É, integra e vive. Tem é, um filósofo indiano, um doutor da Vedanta, Shankaracharya, que ele tem uma frase que eu acho até chega a ser engraçada. Ele diz o seguinte: um medicamento não surte efeito você simplesmente pronunciando o seu nome. Há que ingeri-lo. Não adianta você estar com dor de cabeça e ficar ácido acetil salicílico, ácido acetil, ou lendo a bula. Aqui ingeri-lo é sempre um conhecimento. Ele surte efeito quando você ingere e passa a é isso. integrar a tua forma de ver e de responder ao mundo. Hoje a É, gente acha que conhecimento é memorizar um monte de coisas, é ter lido um monte de livros, é ter um monte de títulos. Age para que eu te veja, dizia Sócrates. Pela é, resposta que você dá à vida, pelas vossas obras os conhecerei, que também é uma frase bíblica. Né? lindo, Enfim, lindo. essa é a minha concepção de conhecimento. É lindo, mas é lindo isso. E é isso, é na ação, né, que a gente, porque não adianta a gente só falar, né? E quando você fala da boca para fora, né, não tem força, né? Eu acho que você precisa vivenciar as frases, né? Você tem que vivenciar o que ela te traz, o que ela te ensina. Se você não puser em prática, realmente ela não tem verdade. Eu sinto muito isso. Eu estava lembrando agora você falando do tanto que foi lento, né? Esse trabalho da Nova Acrópole, quer dizer, como os primeiros anos foram difíceis, né? E eu lembrei de uma frase que é assim: o sucesso em 15 minutos demora 15 anos para acontecer, né? Eu, porque às vezes a pessoa entra lá no site, no YouTube, está lá o canal, e é uma ONG internacional, e aí, então, nossa, deve ter sido esse ano, na quarentena chegou a 500 mil, né, assinantes. Mas a gente sabe o trabalho que dá, né, professor? É assim, eu me lembro que quando eu decidi, por exemplo, fazer o livro do Chico Xavier, eu era um jovem repórter do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil tinha muito prestígio no Rio. E aquele seria o meu primeiro livro. Né? E os meus amigos são amigos até hoje, repórteres, são queridos até hoje. Céticos, muito céticos. Eles olhavam para mim e falavam assim: Marcel, Chico Xavier, não é o Chico Anísio? Não é o Chico Mendes? Não é o Chico César? Eu, e só faltavam falar do Chico Bento, do Maurício de Souza. Assim, todos, todos eram biografáveis, menos o Chico Xavier, né? E aí eu olhei, fiquei também meio com medo, né? Eu falei, gente, e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas a história dele, quando eu coloquei, né, a linha do tempo da vida dele, tantas reviravoltas, quedas, e levanta, e ataques, eu olhei aquela curva, né, da vida e eu falei, não vou resistir a essa história, vou pagar, vou pagar para ver. E aí teve uma outra coisa muito engraçada, que era assim, ele nasceu em 2 de abril, e eu nasci em 2 de abril também, sabe? E aí, quando eu vi isso, né, eu demorei a ver, não tinha muito Google ali na época, não tinha, né, no mesmo. E aí, quando eu vi 2 de abril, eu falei, não, agora então está resolvido. Tem a linha do tempo com o mesmo dia de aniversário, então eu vou. E aí é um processo, né, que é muito estranho, que eu acho que você deve ter sentido. Por exemplo, só no ano passado eu fiz as contas e eu vi que há 25 anos é que esse processo tinha começado. Há 25 anos. E aí eu me lembrei de uma frase do Pedro Bial, né? O Pedro é um querido amigo também. Eu fiz programas com ele na Globo, um sobre literatura na Globo News há muitos anos.
E aí o Pedro falava assim, Marcelo, você vai ver, quando o tempo passar, daqui a pouco ele falando para mim, eu era jovem ali na época, ele falou assim, tudo que você começar a tentar lembrar quando foi, eu não me lembro bem, você fala assim, já chuta 25 anos que você vai acertar. Tudo é de 25 anos. E hoje em dia acontece já comigo, tudo é 25 anos. Uma coisa interessante que você vai ver, Marcelo, nesse livro que eu vou te presentear, desse autor que eu gosto tanto, que é o Steven Pressfield, isso falando em relação às dificuldades da vida de um Chico Xavier, e mesmo as dificuldades tuas de falar da vida dele, a crítica, Steven Pressfield ele fala uma coisa interessante, que ele diz que existe silenciosamente um acordo tácito em prol da mediocridade. Quando alguém reage, é tido como um traidor. É como se fosse aquela história na sua infância, que ninguém estudou para a prova e você estudou, e na saída os meninos queriam bater em você, e se todo mundo tirasse zero, era culpa do professor. Assim, então, quando alguém reage, começa a falar de valores, de uma forma de vida que quebra a lógica da sociedade, começa a falar de entrega, de espírito de missão, é um personagem que tem que ficar meio na periferia, ele não pode ter muito foco, porque isso é incômodo. Falar desse tipo de pessoa é incômodo, porque coloca a inércia de todo mundo muito exposta, muito à flor da pele, isso incomoda. É muito mais confortável fazer de conta que não tem outro jeito a não ser viver assim. Quando aparece alguém que está acima da curva, incomoda demais, é pontiagudo e sempre gera esse tipo de rejeição. É uma coisa complicada. Mas que bom que você teve a coragem e foi lá e fez. Esse livro mesmo que eu vou te mandar do Prestes, ele é um romancista histórico maravilhoso. Isso foi uma dificuldade para escrever esse livro. Disseram que ele deveria escrever romances, que isso aí parecia mais autoajuda, que iria se desmoralizar ao escrever. Ele insistiu e escreveu. E é um processo tão bem descrito de como vencer dificuldades para construir a si próprio, que no fundo é isso que o livro fala. É assim, todo mundo que vai um pouquinho além da inércia do coletivo sempre enfrenta esse tipo de resistência. Bom, mas o nosso tempo está quase acabando e eu queria que você falasse um pouco a respeito dos seus poemas. Você está escrevendo ou sempre escreveu? Como é essa questão da sua relação com a poesia? Olha, professora, eu nunca imaginei na vida que eu fosse compartilhar poemas meus. Eles ficavam todos guardadinhos, guardados. Eu escrevo poesia desde criança. Com 11 anos eu já escrevia, e aí depois passei uma fase da vida que eu parei de escrever, né, que é aquela da luta, né, a poesia não vai dar tempo e tudo, para me dedicar à poesia, e eu sempre lendo muita poesia, lendo os seus poetas queridos também, Drummond, né, também, quer dizer, lendo os grandes poetas, e às vezes me intimidando, obviamente, por eles. Né, porque você lê, por exemplo, eu brinco que eu talvez fosse compositor de música se não existisse Chico Buarque e Caetano Veloso. Quando eu tentava escrever alguma letra, eu ouvia a nova música do Chico, eu falava, não. Então, um poema agora, eu estou realmente tendo coragem de compartilhar. E estão aparecendo, professora, que eu acho que são poemas da quarentena, que são agora que eles apareceram. Nunca eu tinha escrito poemas desse jeito, que são poemas reflexivos mesmo, que eu acho que tem a ver com também tem um quê filosófico. Então eu vou ler um que se chama Geometria, que eu compartilhei outro dia. É de dentro que se alcança o fundo. É de longe que se fita o rumo. É no centro que se acerta o prumo. Isso é totalmente meditativo. Não eram coisas que eu escrevia, mas a quarentena me trouxe, né? E tem um outro que também me lembra muitas das suas falas e tudo, que eu dediquei ao João Guimarães Rosa, Luminescências. Apressa-te a viver, não em velocidade, mas em significado. Mira o mais fundo de ti e segue neste sentido. É lá que estás, e não onde te destinam. Alegra-te de estrelas, como no grande sertão,
E se alguém disser impossível, cintila. Muito bonito, muito bonito. Bonito. Sabe que o produto que eu tenho, que uma hora eu realizo, eu me programei para fazer no final desse ano, vamos ver se dá, fazer uma palestra sobre a discussão do bem e do mal no Grande Sertão Veredas. Esse livro tem muita coisa para explorar filosoficamente. Muito, muito. Olha, é lindo. E eu vou te contar uma coisa, professora, eu sei que nosso tempo está acabando. Uma coisa curta. Meu pai foi embora, partiu, estava bem doente, tá? Ele partiu nessa quarentena. E a gente a minha irmã mandou gravar na sepultura dele a seguinte frase, uma frase que ele disse: as palavras foram o único brinquedo que guardei na minha infância. Ele era jornalista. E não é? As palavras foram uma infância muito pobre. E aí eu vou te contar essa última. O que ele guardava dentro da carteira dele de couro amarrotada? Um autógrafo do Guimarães Rosa para ele. Pouco antes do Guimarães morrer, ele foi lançar em Brasília Grande Sertão Veredas. Meu pai era repórter do jornal O Estado de São Paulo. E aí eles estavam ali, aquele céu lindo de Brasília, né? E o autógrafo do Guimarães foi o seguinte, uma letrinha miúda: de nuvem a nuvem o céu se faz. E aí ele escreveu, olhou para o meu pai e falou: inventei agora. Me veio isso. Um mês depois, ele foi embora também, né? Ele morreu, né? E foi para a nuvem, né? Então, eu acho que a palavra, agora que me veio essa reflexão, agora que me veio a frase do meu pai na lápide, eu acho que por isso que eu corro para o caderno preto, né? Por isso que eu vou para a palavra e para a frase. Eu acho que vem de longe isso, né? Da família. Os gregos eles chamam de eros logos, a palavra sagrada. Vai haver tradições como, por exemplo, o Dhammapada budista, tem uma passagem que eles dizem que mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única que traz consolo a quem a ouve. Na filosofia do período clássico, havia a concepção de que cada um de nós veio trazer uma palavra ao mundo e que o mundo seria mais pobre se ela não fosse pronunciada. E que a nossa personalidade se enriquece e se torna feliz exatamente quando ela se torna um canal para que a nossa essência deixe passar essa palavra e comunique essa palavra ao mundo. A personalidade se realiza quando ela é uma flauta, através da qual o sopro do espírito, da nossa essência, chega ao mundo. O taoísmo também tem uma passagem que eu acho linda, que eles dizem que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Você sabe, a flauta se tornou opaca. E o sopro do espírito entrou, a luz do espírito entrou e gerou sombras no mundo. Ou seja, a realização da personalidade, que a gente falou tanto de tantas coisas, para falar um pouco da felicidade, a realização parece ser quando a personalidade se torna um veículo útil à realização do nosso ser, ao recado que o nosso ser quer dar ao mundo. E nisso ela se realiza, porque ela parece que veio ao mundo para isso. Eu acho essas ideias todas muito bonitas. É lindo. Eu espero que um dia a gente ainda possa se encontrar para trocar cadernos pretos de ideias e de frasezinhas, Marcelo. Você é uma pessoa adorável. Professora, tudo que eu quero. Olha, com essa pandemia, você fica em Brasília, não é isso? Eu moro em Brasília. Você sabe que eu sou carioca, né? Eu sou daí. Sei. Moro no Rio, né? Eu moro no Rio. Eu quero muito, eu quero te encontrar, sim. E eu vou adorar receber esse livro, vou ler, vou fichar, vou botar no meu caderno preto, vou botar na... Você também tem hábito de fichar? Eu ficho tudo que eu leio. Tudo meu é fichado. Suas palestras são fichadas, são garranchinhos, garranchinhos horríveis, mas é tudo fichadinho e só eu acho que consigo ler.
mas as suas palestras são todas fichadas aqui também. Não, eu ficho tudo. Né? Eu me lembrei agora, quando você falou disso, né? Da nossa identidade, né? Que é a felicidade de você coincidir consigo mesmo. Tem uma das frases que eu acho que você destacou, né? Quando você coincide consigo mesmo. Esse encontro ele só acontece quando a gente vai para esse lugar dentro da gente, né? E o atropelo da vida às vezes tira a gente desse caminho, né? Então é isso. Eu concordo com você. Vou torcer para entrar no calendário o dia da vida interior, né? Foi só definir no calendário qual é o dia oficial do início da quarentena no Brasil e a gente faz a campanha. Isso aí, conto com você para essa campanha. Eu não sei como é que está o nosso tempo, eu trouxe um poema meu para ler para você, mas eu não sei se a gente vai ter tempo. Vai começar uma contagem regressiva quando for acabar. Bom, vamos lá, vamos ver se dá tempo. De toda a energia do ar até o último fôlego, a cada dia marchar até os pés do crepúsculo, de cada flor entregar até a última pétala, pois que não há sentido em querer como nossa uma gota sequer do néctar que alimenta a grande vida. De toda a dor entregar até a última lágrima, de todo o alento doar como fosse uma dívida. Com todo o amor fabricar deste mais puro bálsamo, que torna mais leve a caminhada, malgrado todas as feridas. De toda a luz vou cortar a menor de tuas lâmpadas. De tua mão vou tomar não mais que um só átomo, que sacie minha sede e me torne uma fonte que fecunde este vale. E dê um novo fôlego aos que ascendem rumo ao horizonte. Nada mais ansiar reter por ilusão, mais nada. Só caminhar e alcançar, sentir-me então parte desta estrada. Alçar voo da mais alta montanha e ousar ver, enfim, a unidade daquilo que há em tudo com aquilo que há em mim. Esgotar de vez a lógica e o sentido de um mundo cego, que ousa dividir o infinito entre aquilo que acredito e aquilo que nego. Levar à exaustão todo recurso, toda razão que bloqueia o grande rio no seu curso, que separa a minha da tua mão. Deixai, Senhor, que eu prove de teu cálice na justa medida. Não permiti, Senhor, que eu me embriague com tão forte vinho que já não entenda a vida e já não veja um caminho. Sabeis que em meu peito há uma cifra, uma mensagem. Há que haver fôlego para entregá-la ao mundo antes que chegue ao termo esta viagem. Senhor, fazei com que meu nome seja entrega. Sonhai comigo, sem reservas, sem limites, pois que tu sabes, e um dia eu saberei, que sem dúvidas serei aquilo em que tu acredites. Nossa, que lindo, professora. Lindo poema. Quase que resumo de tudo. De tudo que a gente falou. Eu vou fichar e vou estudar cada estrofe. Lindo. Muito obrigado por compartilhar. Lindo. Foi um grande prazer conhecê-lo. A gente se conheceu hoje e eu já sinto você como se fosse um amigo de muito tempo. Uma delícia conversar com você. Você é uma pessoa muito profunda, uma pessoa muito bela. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, Marcelo. Muito obrigado. Considere duas amigas. Muito obrigado, viu, professora? Muito obrigado mesmo. Vou continuar te assistindo e vamos ficar mais juntos ainda, a partir de agora, tá? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada, um abraço, tudo de bom para você e obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado Boa a todos. noite. Boa noite.